Acho, antes de mais, a nossa sincera e profunda os nossos sentimentos e pesares por tudo aquilo que tem acontecido no Líbano, precisamente em Beirute. A violência das imagens que foram partilhadas nas redes sociais permitiram apreciar a grandiosidade dos efeitos daquele suposto incidente. Indo mais diretamente à questão, eu penso que nós não devemos descurar um conjunto de análises que devem ser feitas sobre essa situação. Primeiro, eu acho que é bastante prematuro nós descartarmos qualquer circunstância em volta deste incidente. Perguntaram porquê? Primeiro, porque nós conhecemos os contornos que existem naquela região. E quando digo conhecemos, estamos a falar o que é concretamente? Estamos a dizer que conhecemos que o Líbano tem sido um palco de grandes batalhas, entre aspas, de influência regional. Conhecemos no Líbano um conjunto de interesses geoestratégicos entre potências regionais e também potências globais. E então, olhar para a situação e começarmos já a dizer que não foi, apontar eventualmente causas para aquele tipo de incidentes, eu acho que é prematuro. Outro aspecto é que nós sabemos que ao longo destes últimos anos tem sido um palco muito usual e frequente, de tentativas hegemónicas entre a Arábia Saudita e o Irão, por um lado, e várias tentativas por parte do Estado hebraico de Israel de certa maneira perseguir algumas lideranças, algumas organizações que põem em causa, não é, o próprio Estado de Israel. Estamos a dizer precisamente, sabemos que o Líbano vamos lá dizer, acolhe a grande organização do Hezbollah. Então, olhar para esta situação como um mero incidente, a priori não me parece que isso deve ser tido nesse capítulo. Ok. Com relação à questão, nós temos uma comunidade comercial de libaneses muito vasta e nós temos nessa comunidade de libaneses que já têm uma experiência secular de comércio ligada já ao passado. E acredito que também esse empreendimento econômico que o incidente ocorreu justamente no porto de Beirute deve estar a criar uma série de situações inesperadas e que podem pôr em causa também, entre aspas, os próprios interesses desses empresários, porque devem ter, como tenho com certeza, naquela placa, naquele hub importante, um local fundamental para o escoamento e para a aquisição e escoamento das suas mercadorias. Então, eu acho que devemos analisar com muita atenção, e até porque vivemos uma situação de epidemia complicada no mundo. Não são todos os players que estão a reagir de forma satisfatória à situação. Então, a atenção toda deve ser para quem naturalmente acompanha essas situações, até para não criar nenhum desequilíbrio do ponto de vista daquilo que é os mercados de fornecimento de mercadorias, não é? É bom analisar para sabermos o que é que na realidade isso vai acontecer, mas eu acho, para não me alongar, eu acho que é muito prematuro dizer que aquilo não foi um incidente. Só uma nota: se ali se trata de um porto, deve ser uma instituição, do ponto de vista de segurança de um país, não é?
é uma instituição estratégica no que tange. Nós sabemos qual é a história de comércio daquele povo, daquele país. E acontecer um incidente daquela magnitude, naquele ponto, devemos ter alguma atenção. E depois podemos rebater alguns acontecimentos que precederam este ato. Quem seguiu as redes sociais viu colocações de notícias, retirada de notícias, confirmação de algumas informações, depois retirada de algumas informações. Eu penso que devemos ter alguma atenção e avançar para já como causa da situação. Um incidente, eu acho que é prematuro.